os amigos. Bom, eu sou o Camilo e eu gostaria de pedir um minutinho da atenção de vocês, né? Só um minutinho. Em primeiro lugar, fazer uma pequena oração. Em nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que a força do Espírito Santo me conduza neste momento, para que o que eu vier a falar aqui possa servir para que outras pessoas sejam tocadas. Então, meus amigos, hoje eu venho refletir um pouquinho daquilo que eu leio na Bíblia, o Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Eu não vou ler para não prolongar muito, mas eu queria fazer uns comentários sobre algumas partes desse capítulo. Ou seja, o Evangelho de Marcos, capítulo 2, de 1 a 12, narra a descida do paralítico até Jesus. Tá? Então, assim, todos sabiam que Jesus estava em uma casa e lá já não havia espaço para mais ninguém. Nem na porta, em lugar nenhum. A casa estava tão lotada de pessoas que não havia mais espaço para mais ninguém. E ali Jesus os instruía, né? Dava instruções, ensinava. E então, 4 homens traziam um paralítico, deitado numa cama, numa maca, e pretendiam levar aquele paralítico a Jesus. Mas não havia espaço para entrar. Logo eles descobriram que no teto, logo onde Jesus estava, na direção em que Jesus estava, havia uma brecha, um buraco. Né? O Evangelho não diz direito, mas creio que era um buraco. E desceram aquele paralítico na maca, desceram ele com a maca e ali então os apresentaram a Jesus. Jesus, vendo a fé daqueles 4 lá, inclusive a fé inclusive do paralítico, disse: perdoados te são os pecados. Então haviam alguns escribas lá junto àquela multidão e começaram a pensar dentro dos seus corações: como pode ele perdoar pecados? Esse homem blasfema. Só quem pode perdoar pecados é Deus. E Jesus, penetrando com o seu espírito no íntimo daqueles homens, daqueles escribas, disse-lhes: o que é mais fácil dizer para ele? Perdoados te são os pecados, ou levanta-te e anda. Então, para que eles conhecessem o poder do Filho do Homem, Jesus então os disse: levanta, pega o seu leito e vai. E o homem saiu. E todos ficaram admirados. Então, gente, hoje em dia nós vivemos um mundo muito difícil. Existem muitas coisas que paralisam muitas das vezes a nossa fé. Né? Muitas das coisas que acontecem hoje em dia paralisam a nossa fé, paralisam a nossa crença. São muitos atos cometidos pelo próprio ser humano, como violência religiosa, violência física, violência moral, violência familiar e essa criminalidade também. Nós vemos muitos jovens perdidos aí, né? E a gente, todo mundo acho que tem que confessar que de vez em quando bate aquele desânimo de dizer assim: poxa, por que eu vou acreditar em Deus? Por que se Deus é o dono do mundo, por que acontece tantas coisas? Aí acaba paralisando a nossa fé. Dá uma paralisada naquilo que a gente tem como fé, naquele alicerce que a gente aprendeu lá na Bíblia, que Deus é o dono do mundo, que Deus faz e desfaz num segundo, assim como algumas músicas mostram. E, na verdade, o que eu venho fazer aqui hoje é comentar um pouquinho. Porque até aqueles tempos atrás, lá no tempo da Bíblia, esse evangelho já foi escrito no Novo Testamento, Jesus era criticado, era questionado. Então, o que eu posso dizer para vocês, queridos? Ele tinha que provar
né? Ele não, na verdade ele não tinha que provar, ele provou para aqueles escribas que ele era o filho do homem. E logo em seguida, o que ele fez? Disse ao paralítico: levanta, toma seu leito e vai. Eu às vezes eu fico em casa pensando e faço alguns comentários e tal. Como as pessoas desacreditavam em Deus, né? Era muito difícil era muito difícil de acreditar em Deus ali naquele tempo, porque todas as pessoas questionavam, todas as pessoas, toda parte da Bíblia, Moisés quando viu a sarça, Moisés disse a Jesus, a Deus: como vou fazer isso? Como vou fazer o que me pedes? Jó, em algum momento no seu livro, ele teve o seu momento de reclamar, é, e assim por diante, porque muitas das vezes hoje em dia nós queremos ver o resultado, ou seja, só acreditamos se a gente puder ver, pegar, tocar, como se eu pegasse o meu celular aqui. Eu acredito que o meu celular está aqui porque eu toco nele aqui, ó. Mas, queridos, o fundamento da fé maior é acreditar naquilo que não vê. Tá tá na Bíblia isso. Eu não me lembro bem agora onde. Mas se eu não me engano, é em Hebreus 11. Não me falha a memória. Mas tá lá. Então, assim, se hoje você, meu irmão, minha irmã, está paralisado na fé, está desacreditado, paralisado por alguma depressão, paralisado de ver tanta coisa na televisão, de ver tanta violência, de tanta. Eu digo para você hoje, meu querido irmão, é, creia, creia no Senhor, creia em Deus. Eu digo para você hoje de coração, eu, Camilo, já passei por muita coisa e acredito muito na força do Espírito Santo, tá? Então, se você hoje está paralisado, como aquele paralítico, toca na, põe a mão no teu coração, junto comigo e diz assim: Senhor, hoje eu quero me livrar dessa paralisia, dessa paralisia da fé. Hoje eu quero ser liberto e quero ter mais força para acreditar em Ti, acreditar que posso vencer, acreditar que o meu Brasil pode mudar, acreditar que a minha vida pode mudar. Senhor, hoje eu quero depender somente de Ti para viver. Na Sua graça, na Sua paz. Só isso que me basta. Amém. Meus irmãos, a fé é muito importante na nossa vida. Um grande beijo a todos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo os acompanhe. Beijo.